Uniregistral tem a satisfação, o privilégio de hoje trazer para vocês o ministro Celso Laffer, embaixador Celso Laffer, grande jurista, grande pensador, grande filósofo, um dos brasileiros mais eminentes deste século. Querido amigo Nalini, é um prazer poder aceitar o seu convite, ter a oportunidade de estar aqui e discutir um pouco esses grandes temas que nos preocupam e que cercam a nossa vida, tanto de inquietações quanto de esperanças. O ministro Celso Laffer é hoje o brasileiro que mais conhece e os filósofos, uma pessoa extraordinária, cuja atualidade a cada dia está sendo mais evidente, né? Hannah Arendt. Então, como é que foi esse encontro com ela, professor? Bom, você sabe, meu amigo Nalini, que eu fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell. E quando eu fui, naturalmente, você vai ver os cursos que estão disponíveis, etc. e tal. E havia um curso que a Hannah Arendt ia dar naquele semestre como professora visitante. Eu me inscrevi. No primeiro dia de aula, era um seminário que ficava numa sala muito agradável da Olin Library, que era a biblioteca de pós-graduação de Cornell. Era uma sala para seminários, era uma sala muito simpática, acolhedora. Então, ela, na primeira sessão, ela disse, olha, eu tenho vários cursos que eu posso dar. Estou dizendo para vocês, vocês escolham o que vocês querem Democrática. Que eu desenvolva. Bom, nós ficamos aí debatendo, etc. Porque todo mundo queria fazer todos os cursos, mas não dava. Mas acabamos escolhendo. Os colegas eram americanos ou havia... Tinha americanos e tinha gente de outros países. E aí, claro, caiu sobre experiências políticas do século XX. E esse curso foi um curso extraordinário. Para mim, foi um curso extraordinário. E eu escrevi, aliás, sobre esse curso. Porque ela disse o seguinte, olha, o século XX é um século de rupturas. Então, o que servia como conceito e como categoria nem sempre se ajusta ao novo do que nós estamos enfrentando. Há coisas novas. E como é que eu lido com essas coisas novas? Não? Então, ela diz duas coisas que eu acho que nortearam o curso e também me nortearam. A primeira, ela desenvolveu, o que mais adiante ela escreveu, sobre o julgar. Ela não terminou esse... Não terminou. Quer dizer, esse daqui, ela escreveu sobre o pensar, o querer e o julgar. Foi esboçado, né? Foi esboçado. Enfim, o que temos hoje são as aulas que ela deu sobre isto, baseados na leitura que ela fez do Kant, da crítica do juízo. Enfim, o que diz o Kant que ela aproveitou? Ela diz, olha, existem juízos determinantes, ou seja, aqueles que você tem a premissa e depois você aplica a realidade concreta e está determinado como é um silogismo. Agora, o problema no mundo contemporâneo, dizia ela, é como eu julgo ou avalio uma situação se eu não tenho essa premissa maior do conceito consagrado. A outra coisa que ela diz é muito interessante também. Ela diz, olha, no momento em que os universais são fugidios, a experiência é vamos dizer assim,
ponto de referência, É o norte, é o é indicador. o indicador pela qual você testa as suas ideias. Então, diz ela, todo conhecimento, no fundo, tem muito a ver com o teste que você faz das suas ideias no confronto com a experiência. O senhor é quem mais conhece a Arendt aqui no Brasil e talvez no mundo. E as pessoas exploram muito a banalidade do mal, né? Mas eu gosto muito dela na questão do diálogo entre as gerações, né? Ela Aí eu acho muito... Ela é muito rica. não é? E, enfim, nosso Bobbio, que eu também gosto tanto, tem uma análise do que é um clássico. Ele diz, olha, o clássico é um intérprete autêntico do seu tempo. O clássico é um autor que não cai de suscita moda, né? contínuas releituras. É o permanente. E o clássico é quem nos ajuda a pensar as coisas mesmo tendo escrito em épocas anteriores. Bom, a Hannah Arendt é um clássico nesse sentido. Mas, ministro, nós precisamos falar da sua experiência como ministro mais de uma vez. E uma coisa que é muito interessante aqui para o nosso pessoal, porque os registradores têm um carinho pela sustentabilidade. Nem todos sabem que foi o senhor que coordenou a Eco 92, né? Que é aquela grande conferência que às vezes eu fico assim um pouco melancólico achando que nós esquecemos a vedação de retrocesso, estamos caminhando um pouco. Isso também me preocupa. Não Isso é? me preocupa. Eu acho que a Rio 92 foi um evento inaugural. Sim. Sem dúvida nenhuma. Ela introduziu de maneira definitiva na pauta internacional o tema do meio ambiente, o tema da sustentabilidade, o tema, vamos dizer assim, de que os assuntos do meio ambiente e da sustentabilidade são universais, porque o meio ambiente diz respeito a tudo. E que a sustentabilidade é, inclusive, uma condição de uma economia competitiva. Havia muito da percepção dos países em desenvolvimento que o tema do esgotamento de recursos naturais ia ser trabalhado em detrimento dos países em desenvolvimento e que eram impeditivos da expansão econômica, da industrialização e etc. E tal. Bom, a Rio 92 se fez num outro clima. Primeiro tinha acabado o Muro de Berlim, foi a primeira grande conferência sobre temas globais sem leste-oeste, norte-sul. Então, isso também mudou o contorno da história. O presidente Collor foi sensível àquilo que ele sentiu como uma bandeira da geração dele, não? Onde esse tema era importante. Fora o fato que, se a gente for à Constituição de 88, enfim... O artigo 225 foi elogiado no mundo inteiro como a norma mais avançada, a norma mais bonita sobre a tutela ambiental. Claro, e é colocada como um direito de titularidade coletiva, Sim, todos, e até intergeracional, intergeracional, presente e futuro. É um grande texto. Sim. É um grande texto. Então, acho que aquilo tudo influenciou. Quando eu assumi o ministério, eu assumi pouco antes da Rio 92. E tinha uma quantidade enorme de assuntos pendentes. Bom, aí a primeira coisa que eu considerei importante foi nós precisamos garantir o sucesso desta conferência. Garantir o sucesso dessa conferência significa botar o tema na pauta internacional de vez. Assinamos várias coisas, não? Como a Convenção de Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável. E era importante
aproveitar um momento internacional, que era um momento favorável à cooperação, fruto do pós-Guerra Fria, e fazer com que esta coisa caminhasse. Quando eu assumi, tinham vários assuntos pendentes. Os logísticos. Não é enormes. brincadeira, 192 chefes de Estado. E as suas delegações. E a comunidade... E mais as organizações não governamentais. Participaram, o povo participou. Mais os jornais, os jornalistas, os correspondentes, mais o Fórum Global, enfim, mais as diversas questões que eu tive a oportunidade de ajudar a encontrar um caminho. Então, aí eu disse o seguinte, eu vou chamar todos os grandes cardeais do Itamaraty. Aí, naturalmente, o pessoal mais próximo, o senhor está fazendo é um risco. O senhor não vai administrar uma delegação com todos os grandes cardeais do Itamaraty. Ela chama todo mundo que eu vou administrar, porque tem muito assunto. Tem muito assunto desafiante, tem muitos assuntos pendentes, tem trabalho para todo mundo. Sobra, né? E todos eles se sentirão recompensados de terem participado com sucesso da construção, e assim foi. Agora, eu acho, enfim, um dos dados da Rio 92 é a comprovação de que você precisa ter o papel da ciência na diplomacia. Sim. Não? Você precisa ter conhecimento. Não? Devo dizer que quando eu fui assumir essa responsabilidade, eu me lembrei do que a Hannah Arendt dizia na Condição Humana, que a Terra é o habitat humano. E que se você não preserva o habitat, você perde a condição humana, não? Então, isso por trás da minha cabeça, assim, in the back of my mind, como dizem, estava esta inspiração. E eu penso que esse é um tema onde nós não podemos recuar. E os recuos que nós estamos verificando hoje são danosos para o nosso país. Inclusive, a começar, por exemplo, pelo comércio de produtos agrícolas, não? Você não tem acesso a mercados se os seus processos e os seus produtos não passam por padrões aceitáveis de sustentabilidade. Ministro, queria agradecer demais. Vê se o senhor quiser deixar uma mensagem para os jovens aí. São milhares de jovens que estão ali garantindo um direito fundamental que é essencial, que é a propriedade, e todas as consequências, os direitos reais que se irradiam da propriedade, as garantias, as hipotecas, etc. E hoje o registro de imóveis está fazendo um papel também importante, subtraindo um pouquinho da carga imensa do trabalho do judiciário, fazendo, por exemplo, uso capião administrativo, fazendo retificação diária. Nós gostaríamos até de que o judiciário transferisse tudo aquilo que nós chamamos de jurisdição voluntária para esse pessoal que nasce junto com a justiça e tem consciência de que é importante garantir essa ordem jurídica justa. Bom, acho que sobre a importância dos destinatários desta conversa, nosso presidente Nalini falou com imensa precisão e propriedade. Como um professor de direito, eu fico sempre muito atento à prática do direito e ao que significa o trabalho que vocês estão fazendo e vão fazer para que esta prática se aprimore, inclusive tendo em vista uma ação até maior no âmbito da jurisdição voluntária. Se eu pudesse dizer alguma coisa como recomendação, eu só observaria o seguinte, que a tecnologia não faz a história,
mas muda, e a ciência, mas muda as condições por meio das quais nós a fazemos. Nós estamos aí numa era digital, né, da inteligência artificial, do uso de técnicas que não existiam no passado. Então, é claro que vocês precisam ter o domínio deste conhecimento, sem o qual vocês não serão capazes de lidar com o concreto desse desafio. Mas não creio que seja suficiente apenas o domínio da técnica. É preciso pensar o que significam essas técnicas, o que pode ser feito com elas e em que medida uma reflexão sobre o seu significado e seu sentido para a vida humana é sempre imprescindível para o bom trabalho cotidiano que fazem. Muito bom. Nós tivemos com vocês o ministro Celso Laffer, uma pessoa polivalente, um dos intelectuais mais brilhantes. É um privilégio, uma alegria ser coetâneo, ser aluno permanente do ministro Celso Laffer. Muito obrigado, ministro. Obrigado pela oportunidade.